Working for years, have no money. Suddenly luck can smell. Olá pessoal, seguindo aqui nos valores imobiliários, hoje analisaremos as debêntures. Veremos a relevância, conceito, abrangência, emissões de séries, valores, remuneração, tipos, espécies, garantias, vencimento, criação, colocação, assembleias e o agente fiduciário. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a relevância, né, das debêntures com relação aos outros valores imobiliários. Aqui a gente tem um material da CVM, esse material é de outubro de 2024, mas a gente pode ver como ela é em captações, ofertas primárias, né, mercado primário. Então são captações iniciais, são dinheiro que entra para a companhia. A gente vê como elas superam as ações em volume de captação, né, não só em volume de ocorrência, de quantidade de operações, mas também em dinheiro aqui, né, quase dobra ali por 2019 e 2020 e vai aumentando a diferença ao longo do tempo, né. Aqui em 2023 já foi bem superior a quantidade de dinheiro captado por emissão primária de ações. Então, certamente é um tema muito importante, é um tema que muitas companhias estão atentas, e justamente porque a debenture é uma forma de a empresa captar dinheiro no mercado investidor sem ter que abrir mão, os acionistas, de uma fatia do capital social. Então, eles são títulos representativos de créditos, né? A gente vê nos 52 da lei das SA, aqui, ó, que quando vai tratar das debêntures, que a companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, contra a companhia, nas condições da escritura de emissão e se houver do certificado. Então, são títulos representativos de obrigações, créditos, também são valores imobiliários. Lembrando aqui o artigo 2º da lei da CVM, a debêntures é um dos valores imobiliários consignados lá. É uma forma especial de mútuo, né, como se fosse um empréstimo, então, com condições mais bem detalhadas e com toda essa regulação, né, pela CVM. Quando for, obviamente, uma emissão no mercado de valores imobiliários. Também são títulos executivos extrajudiciais. A gente vê no Código de Processo Civil, que é o 7841, então são títulos executivos extrajudiciais, a duplicata, a debenture. Então tudo isso a gente vê que permeia o conceito da debenture, né? Um crédito, um valor imobiliário e um título executivo extrajudicial. Pode ter tanto em sociedades anônimas quanto em sociedades limitadas, mas em relação às sociedades limitadas é um assunto bem polêmico. As juntas comerciais não permitem, não reconhecem a debenture como uma possibilidade das limitadas. Então, em limitada, geralmente a gente vai ver outros instrumentos, como notas comerciais, de um prazo menor que uma debenture, mas as commercial papers, né? Então, utiliza-se mais isso ao invés das próprias debentures. Essa debenture pode ser emitida em várias emissões ou em várias séries. É um título fracionário, então pode ter uma emissão com várias séries, né? Aqui emissões divididas em séries, desde que tenham essas séries, né, igual valor nominal e confiram aos titulares os mesmos direitos. Então eu posso dividir uma mesma emissão em várias etapas sucessivas no futuro, desde que essas etapas tenham as mesmas condições da emissão em comento. Então sempre que eu for alterar as condições base da emissão de debenture, eu tenho que fazer uma nova emissão. Agora, se eu quiser fazer várias séries, né, então várias captações em tempos distintos, observando as mesmas qualificações da emissão, eu posso dividir essa emissão em várias séries. O valor é um valor nominal expresso em moeda, então vai ser aí a moeda brasileira, né, o real. Incide correção monetária, a gente vê aqui no 54, ó, em moeda corrente nacional, e que incide correção, aqui no parágrafo 1º, né, pode conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados. Então, é um valor nominal expresso em moeda corrente nacional, com incidência de correção. A remuneração pode ser por juros pré-fixados, ou seja, definidos antes da compra, por exemplo, 12% ao ano, ou pós-fixados, atrelado ao indicador, então, pela variação de 120% do CDI, por exemplo, ou híbridos, né, combinando acima, como por exemplo, 6% ao ano mais IGPM. A participação nos lucros é um assunto bem polêmico, porque, de certo modo, descaracteriza essa questão de ser um título de crédito, né, no fim, de oferecer um crédito, já que o lucro ele pode ou não ocorrer. O prêmio de reembolso também é definido no 56 da lei. Então a gente vê aqui que a debenture poderá assegurar ao titular
juros fixos ou variáveis, que foi o que vimos, participação no lucro, que é bem polêmico, e prêmio de reembolso. Então, todas essas formas de remuneração a gente vê aqui retratado no artigo 56 da lei. E o rendimento costuma ser superior à média do mercado da renda fixa. Então, sempre que a gente vê uma oferta em debêntures, como há um risco grande, né, em comprar debêntures, se a companhia, por exemplo, quebrar, os debenturistas vão ser prejudicados, podem até ficar sem receber o valor dos créditos ali definidos. Então, geralmente, a companhia, para atrair investidores, ela vai colocar um rendimento superior a uma LCI, uma LCA. Né? Os tipos. A gente tem 4 principais tipos. As simples são as mais comuns. O rendimento é com pagamento de juros. Ela não é conversível em ações. E tem um prazo mínimo aí de 1 ano. Já as conversíveis são aquelas que são, como o próprio nome diz, conversíveis em ações. A gente vê aqui no 57 da lei das SA, essa possibilidade de submeter uma conversibilidade em ações. Permutáveis, geralmente em reorganizações, isso é utilizado, né, em que há uma troca de ações, há uma troca das debêntures por ações que não sejam de emissão da própria companhia que emitiu os debêntures, mas de uma ação que está sendo adquirida ou que faz parte de uma reorganização. E as incentivadas, que é uma bastante interessante, porque tem isenção fiscal, né, ali sobre o imposto de renda, sobre o ganho de capital, e estão atreladas a investimentos estratégicos. Né? Essas incentivadas, portanto, quando a gente vai ver aí questões de energia, de educação ou de infraestrutura, temos essa vantagem que é a isenção fiscal. Então é bem interessante esse tipo de investimento, justamente para impulsionar essas áreas, né, estratégicas aí que quer se ver desenvolvidas pelo governo. Quanto às espécies e às garantias, claro, isso sempre vai ser diante de uma eventual solvabilidade, e está previsto aqui no 58, a debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real, garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Então, o que ela pode ser? Ela pode ter uma garantia real, ou seja, atrelada a direitos reais, uma garantia flutuante, né, sem aí tendo um privilégio geral, portanto, ser uma debênture quirografária e não ter garantia nenhuma, e ser subordinada, que inclusive ela vai ficar depois dos outros credores da companhia. Então, por exemplo, se a gente for ver a lei de recuperação e falências, na classificação dos créditos, a gente vê créditos trabalhistas, tributários, aqui esses de privilégio foram revogados e hoje tudo é quirografário, aqui tudo junto com os quirografários. E os subordinados vêm depois dos quirografários, então são os menos interessantes. Né? Então, quando uma debênture for subordinada, se houver uma situação de insolvabilidade, a chance de recuperar o valor investido é muito baixa. Quanto ao vencimento, amortização e resgate, né, as formas de extinguir ou recuperar as debêntures, né, pode ser que haja o pagamento no seu vencimento, né, então quando atingir a data de vencimento fixada na escritura, e esse prazo sempre vai ser médio e longo prazo, né, se for prazo curto, aí a gente vai ter as commercial papers, né, as notas comerciais, e não propriamente uma debênture. Aí faz o pagamento, né, do principal da debênture com o cancelamento e extinção das debêntures. Então paga-se aí os debenturistas com a consequente extinção dos títulos. A amortização é o pagamento periódico e progressivo, então vai se pagando parte da debênture, esse é o mais comum de ocorrer, vai se pagando a debênture ao longo do tempo e amortizando paulatinamente o valor do principal. O resgate é quando a gente faz a retirada da circulação, quando a companhia faz a retirada de circulação para remissão, né, por pagamento, aí pode ser parcial ou total. Então faz o pagamento antecipado, vamos chamar assim, antes da data do vencimento, para retirar de circulação. E a aquisição facultativa é quando a companhia recompra ali, observando-se a resolução CVM 77 de 2022, ela faz uma recompra em algumas situações especiais que são definidas na escritura de emissão das debêntures. A criação, né, como é que a gente cria essas debêntures? A competência privativa é da Assembleia Geral, ela vai criar e aprovar uma escritura de emissão das debêntures, com as informações contidas lá no artigo 59. Deixa eu ver aqui que o artigo 59 tem uma série de questões que a gente tem que nomear: valor da emissão, critérios, divisão em séries, se for o caso, número e valor das debêntures, garantias, correção monetária, se houver, conversibilidade ou não, época e condições de vencimento, amortização e resgate, época e condições de pagamento de juros, participação nos lucros, reembolso, se houver, modo de subscrição ou colocação e tipo das debêntures, inclusive desmembramento, se for uma situação possível. Esses requisitos são essenciais para o registro, tá, da escritura. Então a gente vai ver no 62 aqui, ó,
E para que seja feito o arquivamento, tem que estar tudo nos conformes da lei, inclusive com as constituições das garantias. É possível que o Conselho de Administração faça a emissão de debêntures não conversíveis. A deliberação para emissão de debêntures é competência privativa da Assembleia e deve observar o que dispuser no Estatuto. Mas o Conselho de Administração e Diretoria poderão deliberar sobre emissão de debêntures não conversíveis em ações, exceto se houver disposição estatutária em contrário. Então, não havendo disposição em contrário, o Conselho de Administração pode deliberar a respeito. Em se tratando de uma companhia aberta, né, aqui é o Conselho de Administração dentro dos limites do capital autorizado. Colocação. Né, como é que são ofertadas essas debêntures? Pode ser uma emissão pública, que deve ter que observar as regras da CVM, a resolução 160 de 2022, ou pode ser privada também, né, de uma maneira mais particular aí, para que só alguns interessados adquiram essas debêntures. Existirão assembleias especiais de debenturistas, elas estão reguladas no artigo 71 da lei das SA. Então, os debenturistas da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se para deliberar sobre matérias de interesse da comunhão dos debenturistas. Os debenturistas sempre fazem uma comunhão de interesses, né? E tem um agente fiduciário que vai representar essa comunhão. Ele vai ter deveres e poderes específicos, pode adotar medidas judiciais e extrajudiciais, é obrigatório em emissões públicas, e somente instituições financeiras autorizadas pelo Bacen poderão ser agentes fiduciários. Pois bem, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vocês podem ver, tem escrituras de emissão de debêntures, muitas escrituras aí e aditivos. Coloquei aqui num período de 6 meses e a gente vê vários 464 registros aí relacionados a escrituras e aditamentos de debêntures, tá? Então eu peguei um exemplo da Sabesp, para mostrar para vocês como é que é na prática uma escritura de emissão de debênture. Então aqui a gente tem uma 33ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, espécie quirografária, então não tem nenhuma garantia, em 3 séries, para distribuição pública, sobre o rito automático de distribuição, registro automático, destinados a investidores profissionais, aqui de janeiro de 2025. Então aqui está o título do documento, um título bem grande, né? A companhia emissora, o agente fiduciário dos debenturistas, representante dos debenturistas, aqui é a Pentágono, uma instituição financeira, né? A autorização, conforme forem emitidos aí, procedimento de book building, né, de aferição do preço dessas debêntures, os requisitos, aqui dizendo que é pelo rito da resolução 160 da CVM. Então não dispensa análise prévia da CVM. Arquivamento e publicação da ata, então os órgãos que aprovaram a emissão dos debêntures, que no caso foi o Conselho de Administração. Inscrição na JUSCESP, né, na Junta Comercial, depósito, distribuição para negociação, como será operacionalizado, enquadramento do projeto. Aqui é uma debênture incentivada, né? A gente está falando aqui de saneamento, então possivelmente é uma atividade de interesse que permite a emissão de debêntures incentivadas. Um objeto social, aqui saneamento, número de emissão, 33ª, aqui começa a vir as características então das debêntures mais definidas. O valor de emissão, 3 bilhões e 700, 3 séries, as primeiras, segunda e terceira séries, todas as debêntures incentivadas, forma de colocação, que envolve um contrato de distribuição, vai ter um distribuidor que vai fazer isso, né, que vai fazer essa colocação pública. O procedimento, como é que vai ocorrer, né, a oferta aos investidores, o procedimento de coleta de informação para verificar se atinge o valor desejado, ou seja, se há interesse de adquirir isso, o banco escriturador e liquidante, que no caso aí está o corretor e está o Unibanco, destinação dos recursos, então é refinanciamento de compromissos financeiros vencendos em 2025, reforço de caixa. Aqui tem uma tabela sinalizando a questão do projeto que está atrelado ao financiamento. Aí, a data de emissão, 15 de janeiro. Data da rentabilidade, conversibilidade, não são conversíveis. A espécie quirografária, prazo e data de vencimento. Vencimento em 7 anos aí, 15 de janeiro de 2032, da primeira série, a da segunda série em 35 e da terceira série em 2040.
Então, essas são as datas de vencimento. Resgate, aquisição facultativa, tudo isso previsto. Valor unitário nominal das debêntures, R$1.000 cada uma. Então, são 3.700.000 debêntures ao valor de R$1.000 a princípio. Dessas 3 milhões, 1 milhão será emitida na primeira série, 700.000 na segunda, 1.300.000 na terceira. E aqui mais 700.000 de gordurinha para alocar ou na segunda ou na terceira. Aqui as condições de amortização. Então aqui tem a atualização monetária e a remuneração. A gente vê que varia aí conforme for a primeira, a segunda e a terceira série. A primeira série não tem atualização monetária, a segunda e a terceira terão pelo IPCA. Tem toda uma fórmula aí atrelada a isso, o que ocorre em caso de indisponibilidade do IPCA. Aqui chega a remuneração efetiva. Então, na primeira série é 100% do CDI, acrescida de uma sobretaxa de 0,51% ao ano. Na segunda série, o IPCA mais 12% ao ano, ou 6,37% ao ano. Então a gente vê aqui uma mista, né? A terceira série, por fim, que tem um prazo mais alongado, né, 2040, aí tem uma sobretaxa de 0,08% ao ano, do IPCA mais 0,08%, ou 6,42% ao ano, é uma taxa fixa. Enfim, não é um fator tão interessante aí para uma debênture, mas é o que está sendo ofertado. Então, acho que sobre debêntures, né, era isso. Aqui foi uma ideia, passar uma impressão geral para você sobre o tema. Passamos aqui sobre a relevância, o conceito, que é um conceito múltiplo, né? A abrangência, mais especificamente sociedades anônimas do que limitadas, as emissões e a divisão em séries, as formas de remuneração, os tipos de debêntures, conversíveis ou não conversíveis, incentivadas, as espécies e garantias, se tem garantia real, flutuante, quirografária ou então subordinada, vencimento, amortização, resgate, aquisição, formas de devolver o valor do principal da debênture, como se emite essas debêntures nos órgãos sociais, a rigor pela Assembleia Geral, mas em algumas situações pelo Conselho de Administração, colocação pública ou privada, Assembleia de Debenturistas e o agente fiduciário aí, representando a comunhão dos debenturistas. Então por hoje era isso, pessoal, e até a próxima. Isn't it strange, y'all? It's funny.